Eu vou mostrar agora, tá, sobre esse livro aqui, que é o Boquinhas no Desenvolvimento Infantil. Então, esse livro, como o nome já está falando, ele vai trabalhar com uma criança na faixa do desenvolvimento infantil, da educação infantil. E é o final dessa educação infantil, que é uma criança de mais ou menos 5 anos aí. Mas você pode ter crianças mais velhas que ainda não dominaram esses conteúdos. Então esse livro também é indicado, tá certo? Então o que você vai ver dentro desse livro? Você vai ver a base do que ela precisa ter consolidado para vir a se alfabetizar. Então esse livro não vai trabalhar a alfabetização, vai trabalhar as bases, os primórdios da alfabetização. O que é isso? Então eu vou trabalhar consciência fonológica, eu vou trabalhar consciência corporal, eu vou trabalhar atividades visoespaciais, né, para que ela consiga entender esse espaço onde ela ocupa. Para quê? Para que quando ela for escrever, ela saiba, né, qual o lado que ela está escrevendo, se ela vai não espelhar letras. Como eu falei, também vai trabalhar consciência fonológica, para ela conseguir entender o meio que ela vive e também os sons das letras. Você vai trabalhar muito a articulação de cada letra, então você vai entender como é que isso funciona. Tudo com exercícios muito lúdicos, muito gostosos, que a criança tem desafios a fazer. Ou você trabalha individualmente, ou você trabalha num grupo de crianças numa sala. Esse é o livro do aluno. Então eu vou mostrar algumas atividades dentro dele. Vem comigo para você conhecer. Esse livro vai falar para crianças de 5 anos toda a base da alfabetização, como você já ouviu eu falar no outro vídeo. Então, esse primeiro exercício aí no alto, você vai ver ele muitos no livro, aonde eu estou trabalhando com a atenção da criança. No livro do professor tem as frases que o professor deveria dizer, porém você pode inventar uma frase. O que importa é que a criança escute a frase inteira para depois ela escolher e circular qual desses objetos aí tem a ver com a frase. Então, por exemplo, você pode dizer assim: um menino ganhou de presente de aniversário um brinquedo com rodinhas que ele anda, mas não é uma bicicleta. Então seria o patinete, né? O primeiro desenho à esquerda. A criança que é impulsiva, a criança que não tem paciência, quando você fala o menino, ela pode já pintar o menino que está mascarado aí, que está vestido de super-herói, ou pintar o menino que está jogando a bola, né? Então, são atividades bem que vão mexer com a atenção à informação. Do lado esquerdo, embaixo, você tem 3 linhas de objetos circuladas por cores azul, vermelha e amarela. E a instrução você tem que ligar os objetos que combinem entre si. Então, nós estamos falando aqui de categoria semântica. Então, por exemplo, ele pode ligar a camiseta com o pijama com o vestido. Ele pode ligar o galo com o coelho, e o macaco e a galinha, tá? Então, assim, existem várias possibilidades. Como ele pode, por exemplo, ligar o coelho com a cenoura. Então, este é um exercício que permite várias respostas. O que nós queremos é a argumentação da criança. Se ele disser que ele está ligando camiseta com pijama, ele vai falar que os dois são para vestir, né? Mas se ele falar que ele está ligando coelho com cenoura, ele vai falar que é a comida do coelho é a cenoura, tá certo? Esse do meio aí, né, é um exercício de coordenação motora fina, onde a criança vai preencher a linha aí nesse formato do traçado, né? Existem outros, muitos outros no livro mais simples, ok? Os da direita, o que está no meio é de aliteração silábica. Então, nessa linha aí,
O que tem à esquerda é uma casa, ele tem que achar qual é a palavra na linha que começa com a mesma sílaba, com o mesmo pedacinho. Casa, cadeira, cabide, né? Embaixo, papel, e aí ele vai procurar, né? Já o de baixo à direita seria uma literação fonêmica, né? Então, não é a sílaba, e sim o som inicial. Então, ele vai estar falando sino, ele vai ligar, por exemplo, com o sapato, ou com o saci, porque os três começam com o sonzinho s. Então, é só um fonema, só um som. O pipa, pipa, ele vai ligar, por exemplo, com patins. Os dois começam com p, mas não é a mesma sílaba, ok? Neste aqui, nós já falamos de vogais. E aí, ó, você vê em cima, à esquerda, nós vamos apresentar a boca, o som dessa boca, a articulação, a letra, o traçado dessa letra. Então, você está vendo, né? Setinhas mostrando que ela sobe, desce, corta, né? Vai, corta. E num quadradinho à direita, para que ele faça essa letra ou que ele faça essa boca, como você quiser. E embaixo, para que ele escreva essas letras, né? Que ele repita a escrita, no caso do A, várias vezes até o fim da linha. E no quadradinho à direita, ele vai desenhar um objeto iniciado com essa letra. Só trabalharemos caixa alta nesse livro, tá? É uma educação infantil aqui, ok? Você vai ver isso em todas as letras. Em todas as letras nós vamos trabalhar o articulema, né? A boquinha, a letra, o som, a escrita e palavras iniciadas, figuras, né? Iniciadas com esta boca. O à esquerda central, ele vai reconhecer aqui, né, quantos is tem em cada uma dessas figuras. Então, sempre apoiado no espelho, sempre apoiado na boca, certo? Que já foi trabalhado. Então, a letra é I, o som é I, a boca é I, né? Então, nós vamos falar circo. E quantos is ele escuta? Aí ele vai fazer um risquinho aí nesse quadradinho embaixo, se ele escutou uma vez só. Bailarina. Quantas vezes ele escutou esse i? Quantas vezes ele viu essa boca? E aí ele vai fazer dois risquinhos aí. Você pode observar que a última figura é uma moça ou uma mulher e não tem i nessa palavra. É feito de propósito. Esse livro tem muitas pegadinhas, como a gente diz, né? Muito erro construtivo para fazer a criança problematizar isso, discutir isso. O exercício embaixo à esquerda é uma tabela onde ele vai nomear esses objetos. Você pode pareá-los, né, por categoria semântica ou não, né? Mas efetivamente o objetivo aqui, né, é ele copiar esses elementos na tabela do lado direito que está vazia. E ele vai, cada uma dessas está numa folha do livro, então ele vai ter que memorizar quando ele vira o livro, aonde que está exatamente. Então, na primeira linha ele vai desenhar o pé, o E, um espaço em branco, ele não pode pôr nada na terceira casinha, né? E assim por diante. Em cima à direita, nós vamos falar de completar figuras, né? Então, seriam as partes do corpo, mas que aqui nesse livro a gente também tem outros exercícios sobre isso. Mas aqui a gente também trabalha com animais, ó. O que está faltando nesses animais, né? O gatinho está faltando o rabo, o coelho a orelha, e assim por diante. E ele vai completar. Embaixo à direita,
é um exercício de orientação espacial, que a letra corretamente traçada, ela tem uma posição. Então, ele vai circular somente as letras que estão na posição correta. À esquerda, esse ainda a gente está falando de vogais, ó. À esquerda, nós estamos falando de consciência fonêmica, isto é, a sequência das vogais nessas palavras. Então, eu pego, por exemplo, mesa, a, né? Quais são as vogais? E ele vai ter que ligar aí, né? Sempre associando a boca que fala essa palavra, tá certo? Em cima é um exercício da formiguinha. Então, como você já deve saber, a gente trabalha muito com a formiguinha, né? Então, a boquinha aqui é o. Então, ele vai ter que marcar na formiga, ó, quadro. Onde que está esse o, né? Então, você pode falar, mas a formiguinha só tem 3 pedaços e quadro tem 2 sílabas, né? De novo, vamos problematizar, tá? Este o pode estar, se ele falar quadro, ele começa na cabecinha e parou no corpo. Então, esse o está no corpo. Ou ele pode pular esse corpo e disser quadro, está no bumbum. As duas formas estão corretas, só estaria errado se tivesse na cabeça, né? Então, a problematização, esse livro é todo pautado nisso. O do meio embaixo, olha que legal, ó. As bocas são O-A. O-A. Então, ele vai ter que descobrir palavras que têm essa sequência. Então, O-A. Mola. Mola tem? Tem, beleza. Então, ele vai desenhar a mola embaixo. Bola. Tem? O-A. Tem. Dedo. Não, não tem. Então, você pode reforçar trazendo a boca para que ele veja isso. Esse da direita é um de orientação espacial que vai favorecer a escrita, né? No sentido dele manter a escrita na linha, no espaço, né? Sem ficar flutuando. Então, ele tem que completar essas bolinhas aí para fazer a sequência na linha e na coluna. E depois pode brincar daquele da casinha do rei, né? Que vai fechando ligando uma bolinha na outra. Quem faz um quadrinho pode colocar a inicial do seu nome, fica dono daquela casinha, né? Aí a gente já entra em consoantes, né? Aqui eu não separo como a gente separa nos outros livros. Você vê que nessa primeira leva aí o M já está aqui, né? Então, ó, em cima à esquerda, todas as letras vão ter esse formato, onde eu apresento a boca daquela letra e eu vou querer que ele pesquise em figuras de revistas ou desenhe palavras iniciadas com esse som. Então, não é para escrever palavras, é para procurar imagens de lata, de livro, de lua, para colar aí, né? À esquerda embaixo, você está vendo a constituição da família silábica e depois vai ligar na sílaba em si, né? Mostrando 2 bocas, 2 sons e, consequentemente, 2 letras, que é a hipótese silábica já alfabética, né? Em cima, à direita, você vê a família do Pá, né? Então, ele vai escrever nesse livro somente a sílaba. Então, a letra ou a sílaba, não tem palavras para ele escrever nesse livro, não existe escrita de palavras, esse não é o objetivo desse livro. Então, aqui eu estou trabalhando o traçado, né? Eu já trabalhei a orientação da letra P, né? Como é que faz, se sobe, desce, se vai, se volta, né? No meio à direita, aquele exercício da formiguinha já envolvendo o P aí. E embaixo o M, olha lá, mostrando a orientação. Sobe, desce, vai, desce, né? A letra M.
Aqui, ó, nós pegamos para mostrar nada de bocas para você ver, né? Então, esse livro trabalha muito exercícios de consciência dos sons, né? Consciência dos sons, antes de falar de consciência fonológica. Então, esse em cima à esquerda, ó, eu estou trabalhando com sons longos e curtos. Então, eu posso trabalhar com um apito, uma flauta, ou eu posso fazer com a boca mesmo. Ó, vou fazer ali, pi, pi. Então, eu fiz o primeiro, longo, curto. Vou fazer o segundo, pi, 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 pi. Então, isso que é importante, né? Da criança associar um elemento com o som que ela está ouvindo. Isso lá na frente vai ter a ver com sílaba tônica, certo? Embaixo, ó, você está vendo, a gente vai ter muitos exercícios de coordenação motora fina. Nós vamos trabalhar com a mão dominante, com os 3 dedos que vão formar a pinça. Então, eu vou ver qual é a mão dominante da criança para que ela faça bolinhas, para que ela faça corrida com os dedinhos, né? Para que a gente trabalhe essa parte. No meio, ao centro, eu vou trabalhar com a percepção do que é o absurdo, do que é o imaginário, né? Então, eu vou corrigir, vou falar, um exercício oral, né? O que tem de esquisito nessa imagem, né? A resposta não é sempre a mesma. Eu posso ter criança que diz que ela está comendo o sapato, ou pode ter criança que diz que ela está escovando o dente com o sapato, né? Então, a problematização que nos interessa. À direita em cima, ela vai formar uma frase e pintar quantos quadrinhos pelo número de palavras. Então, ela pode dizer: a moça assoou o nariz. A moça assoou o nariz. 5 quadrinhos ela vai pintar. São 5 palavras. Embaixo à direita é rimas, né? Então, ela vai marcar o que não rima. Então, eu tenho presente, pente, dente. O que não rima nessa linha? O coelho, né? Neste aqui, ó, eu estou trabalhando em cima à esquerda a orientação da letra, né? Então, a letra N é sobe, desce, vai, sobe. Então, aí ela vai marcar na linha quais são os que estão iguais. Por exemplo, o primeiro, ó, não combina, não só pelo visual, mas a orientação é desce, vai, desce, não é a letra N. Então, isso nós estamos falando de evitar o espelhamento. Embaixo à esquerda, ó, quando eu estou trabalhando com o R forte, então eu pus cores nas molduras, que são as cores que ela vai pintar. Então, por exemplo, vamos pegar aí o arro. Então, o A à esquerda, ela vai pintar de vermelho, porque a moldura do A à esquerda é vermelha. O O à direita, a moldura é azul. Então, no arro vai ser vermelho ou azul. No centro, em cima, ó, já é memória auditiva, né? Então, ela vai escutar a professora fazer esses animais, o som desses animais, e ela tem que dizer qual linha está. Por exemplo, a professora pode fazer au, 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 mu, miau, miau. E aí ela tem que dizer, ó, é a terceira linha, né? O cachorro, a vaca e o gato. Claro, se ela souber a onomatopeia desses animais, é lógico, né? Em cima à direita eu vou falar de sons novamente, né? Então eu posso bater na mesa ou bater palma, né? Então o primeiro eu estou fazendo, ó. O segundo eu estou fazendo e assim por diante, né? Então é importante discriminar, representar, reproduzir, né? E aí todas as letras nós vamos trabalhar como trabalho em boquinhas, ó. Você vai ver que a família do J, o GG tá junto, porque na GG é a mesma boca. J. E a criança já na educação infantil começa a compreender isso. Aqui, ó,
Já no fim do livro, ela vai ver coisas. No livro tem muitos exercícios assim, né? O que se aprende primeiro, o que acontece primeiro nessa linha aí, né? Primeiro é o bebezinho, depois ele cresce um pouquinho e já começa a se vestir, depois ele anda, corre, né, no caso. Aí depois ele cresce, a menininha, por exemplo, vai para a escola, né, ou vai dar aula e depois fica velho, né? Então a gente está trabalhando com a passagem do tempo, né? À esquerda embaixo, ó, nós vamos fazer discriminação de sons de instrumentos. Então, são vários, né, exercícios que tem. Esse eu pus um pedacinho aí, onde ele vai escutar e marcar qual que tocou primeiro, por exemplo, né? E em cima, à direita, no meio, nós temos um exercício bem complexo, né, onde a criança é feito com 3 crianças. Uma está no meio, prestando atenção. A criança da esquerda vai falar uma palavra da linha. E a da direita, na orelha direita dessa que está sentada, vai falar outra. Então, ela vai escutar ao mesmo tempo, por exemplo, bola e mola, né? E aí ela vai pintar, né, o que escutou na orelha esquerda de azul e o que escutou na orelha direita de vermelho, né? Um exercício bem complexo aí de processamento auditivo. E embaixo aí um exercício de discriminação, né? Cada vez que ela escuta o som do R fraco, urareri, ela tem que dar um pulo, né? Lembra que este R não tem no início de palavras, né? Então é isso.